dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Lance FM. Bom dia, internautas. Bom dia, Juliana, minha grande amiga Juliana Cordeiro. É um prazer enorme receber você aqui e estrear esse programa aí com o pé direito, né, de mulheres empoderadas. É muito importante mulheres empoderadas falando para mulheres. Obrigada, Juliana, por ter aceito o convite. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fábio, bom dia, Roberta. Fico muito honrada pelo convite, né, e pela importância e significação desse quadro para as mulheres de Formosa. Verdade. Quero agradecer ao Fábio por esse espaço cedido, né? Nós mulheres precisamos de espaços para falarmos das nossas ansiedades, das nossas dúvidas, meios. E hoje a gente vai iniciar um tema aí, né? Nós vamos falar sobre as dificuldades da maternidade, você criar o filho sozinho, né? Antigamente a gente falava mães solteiras, mas o estado de ser mãe não define o estado civil. Então, hoje em dia, a gente está mudando, né? E a gente está falando aí mãe solo. Mãe solo é aquela mãe que engravidou, o namorado, né, não quis assumir, ou era casada e separou, enfim. Então, a gente está deixando esse termo de lado, né, de mãe solteira, mesmo porque a maternidade não é estado civil. E estamos falando aí sobre mãe, o termo agora é mãe solo, né? E eu chamei, né, só uma estatística rápida, mais de 5 milhões de pais abandonaram os filhos, e isso estamos falando de pais que não registraram a criança, né? Aqueles que não quiseram nem saber. E aí eu fiz o convite para a Juliana, que é mãe solo e exerce tão bem esse papel. E eu queria saber, Juliana, o que é ser, né, essas dificuldades, o preconceito que às vezes nós mulheres sofremos por não ter ali uma figura masculina do lado. Qual os maiores dificuldades e preconceito que nós mulheres mãe solo, né, enfrenta nessa maternagem aí, educando seu filho sozinha? Então, Roberta, na verdade você tocou num ponto muito importante, que são as questões sobre julgamentos morais do que vem a ser uma mãe solo, né? Na verdade, uma mulher, quando ela engravida, ela não tem essa opção, né, de querer ser mãe ou não. Algumas querem ser mãe solo por uma opção, uma minoria, né? A maior parte, elas não têm essa opção, né? Até porque no Brasil não é legalizado o aborto, né? Então, essa mãe carrega, por ser dona do próprio útero, né, esse dever, né, moral de cuidar do filho, né? Então, acaba sendo assim, no meu entendimento, acaba sendo uma espécie de violência do gênero em nome do bem da criança, né? Você imputa uma responsabilidade gigantesca e omite a responsabilidade do pai. Né? É tão engraçado quando você traz isso, Juliana, essa questão aí de colocar toda a culpa na mulher, né? Ninguém fala do pai que abandonou, ou do pai que é pai de final de semana, ou do pai que não é presente. Então imputa toda a culpa na mulher. E a gente, como mulher, quando é mãe solo, sofre esse preconceito ainda entranhado aí na sociedade, né? Talvez não por uma maioria, mas uma minoria significativa. O nosso Papa, ele deu uma declaração que eu achei muito bacana, né? O nosso Papa, ele é muito assim, acolhedor nas palavras dele. Ele falou que não existe mãe solteira ou mãe casada, existe mãe, né? Então isso é muito bacana para quebrar, né, esse tabu, esses preconceito em relação à mãe solo, né, a mãe dita mãe solteira. E como que lida, né, relação, você tá ali com aquela responsabilidade das crianças e ter que trabalhar e ter que cuidar de casa, e você não tem ninguém para dividir, é só você e você, né? Como que você fala assim da sua experiência? Então, eu acredito que as mulheres, elas sofrem aí uma dupla jornada, né?
A maioria, né, das vezes, ela é responsável pela mantença da própria casa. Então, não há outra opção a não ser trabalhar. Mas aí fica aquela pergunta, né? Como é que uma mulher que tem essa responsabilidade, toda essa responsabilidade de cuidar da criança, vai deixar essa criança onde para poder trabalhar? Né? Tem uma estatística interessante, né? De 3 a 5% das grandes empresas, as grandes, falando de alto nível de empresa, 3 a 5% são ocupadas por mulheres, somente. No Brasil, muito pouco, né? Muito Quase pouco, nada. quase nada. Aparentemente, no Brasil, tem uma estatística também que 13% dos altos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Por que o número tão pequeno? Né? E esse número diminui mais ainda com mulheres que têm filhos abaixo de 3 anos. Né? Significa que a mulher tem essa dificuldade de ocupar grandes cargos de liderança. Tudo isso em função da maternagem. Né? Às vezes a mulher ela deixa de trabalhar, né? Abandona a sua carreira para cuidar da criança e ela tem uma dificuldade depois de reinserção no mercado de trabalho, porque ela perde o feeling profissional. Né? Ela acaba dando um espaço. Então, assim, qual que é a preocupação, né, de terem creches para poder essas crianças estarem enquanto a mulher trabalha? Né? E qual é a preocupação dessa mulher com essa mulher de ela poder se reinserir no mercado de trabalho, né? Fica essa grande interrogação, né? Isso. Essa grande interrogação. A gente até fala que creche para mulher e principalmente para mãe solo, né? A mãe solteira, que hoje a gente chama de mãe solo, é questão de saúde mental, porque você sabe que você vai sair, seu filho está num lugar seguro e saudável, né? E como que é lidar com essa relação, né, de pai, filho, separado? Qual que é o que você acha, assim, qual que é o sofrimento, né, que isso causa ou não? Cada caso é um caso. Não, então, na verdade... Porque a gente pensa que assim, uma separação sempre não tem como falar que o filho, tá, beleza, tal, né? Como que você acha que lidar com isso, assim? Vamos falar agora para nossas ouvintes que estão aí do outro lado da internet ou do outro lado do rádio ouvindo e está nesse processo, né, de separação. Qual o conselho que você daria para lidar essa questão da separação focada na criança? O ideal, a gente vê aí pelas estatísticas um alto índice de separação e divórcio, né? O ideal é que houvesse uma boa relação entre o pai e a mãe, né? Para que sejam resolvidos esses conflitos. Mas para quem fica com a guarda, que geralmente é a mulher, em função de todo esse cenário aí de dupla jornada de trabalho, essa satanização da mulher, né, no dever, obrigação de cuidar, né? Então, acaba ficando muito, muito, muito afetando a saúde mental dessa mulher, né? Então, assim, onde ela vai falar desse mal-estar dela, né? A grande preocupação é essa. As mulheres que se encontram nesse cenário, a quem elas devem recorrer? Elas têm... Mesmo porque elas têm que estar bem, né, para lidar com toda aquela situação. Exatamente. Ela tem que estar... É um peso triplo, né? Você viu que a gente está falando aqui e tudo, a mulher tem que estar bem para lidar com a separação, a mulher tem que estar bem para lidar com o filho. É complicado, né? É muito difícil. Então, assim, então, quando eu falo realmente do peso dessa mulher... em nome, né, entre aspas, do bem do filho, você tira um pouco essa responsabilidade do pai, né? Então, assim, qual é a responsabilidade do pai? Porque a carreira profissional do pai, ela continua do mesmo jeito, né? É muito difícil falar assim, não, o pai abandonou o trabalho para cuidar do filho. Escuta falar. Né? O pai teve um problema de reinserção no mercado porque parou para poder dar atenção ao filho porque os pais se separaram. Então fica esse grande questionamento desses pesos, né? Que eu entendo, inclusive, até cita a doutora Valesca Zanello, ela fala dessa violência de gênero em nome do bem da criança. Verdade. Tem um assunto que não é recente, né? Na verdade, o que eu venho falar não é recente, mas essa temática está um assunto recente, assim, como que eu posso expressar? Mais popular, virou mais popular agora. Antigamente não era tão conhecida a questão da alienação parental.
né? Muitas pessoas não sabem o que como é que funciona, e agora que eu estou puxando a sua veia aí do direito, o que é essa alienação parental? Então, a alienação parental, ela é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, que normalmente decorre dos conflitos familiares, né? É como se fosse uma espécie de abuso emocional, na qual um dos genitores tenta intervir na relação, no caso aqui, vamos focar aqui mais no caso das mães que estão com os filhos, tenta interferir nessa relação do filho, né, no caso com a mãe, né? Quais são as características da alienação parental? Ele é um ato que tem que ser contínuo, né, que causa prejuízos ao convívio, né, tanto do genitor ou qualquer membro familiar. A lei que fala sobre alienação parental é a Lei 2.318, né? Então, ela diz o quê? Que é importante saber, né? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores. Olha só. Pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda e vigilância. Quer dizer, não é só o pai e a mãe que pode praticar alienação parental. Pode ser a avó ou qualquer outra criança que essa criança esteja sob a guarda ou vigilância. Né? Então, há uma proteção da questão psicológica da criança. Né? Até pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, essa situação imposta dessa constante difamação do outro, ela afeta o psicológico da criança. Então, a lei ela vem para evitar um distúrbio infantil chamado síndrome da alienação parental. Bacana. Descobrir que a criança, o filho, tá sofrendo essa alienação parental. Tem meios legais que eu possa recorrer para respaldar, pedir ajuda? Sim. Se alguma mulher, né, vamos focar em mulher, né, tem visto que o seu filho está com alteração de comportamento, pactuando com o pensamento, com a fala do pai ou de uma avó, de um avô, qualquer outra pessoa que venha a tentar interferir nessa relação, né? Essa mãe, ela deve procurar o CREAS, o CRAS ou o Conselho Tutelar para tentar estabelecer primeiramente um diálogo, né? Um diálogo. A atuação do Ministério Público também é de extrema importância. O Ministério Público também intermedia esses conflitos familiares. Né, em último caso, né, procurar uma defensoria pública, uma assistência judiciária ou um advogado para entrar com uma ação na vara de família, na qual o juiz vai nomear uma perícia ou uma equipe multidisciplinar para poder analisar caso a caso e constatar se há ou não alienação parental e aplicar as punições necessárias para que o caso seja resolvido em nome da proteção da criança. Bacana, Juliana. Foi muito esclarecedor essa conversa para quem está passando por isso aí. Procure ajuda. E a gente está vivendo uma pandemia, mas lá na IESGO tem um jurídico lá que é gratuito, né, Juliana, com o pessoal do direito. E também tem a parte da psicologia também, que é gratuito para a população de baixa renda. É muito bacana esse trabalho social que a IESGO faz. E no município a gente tem o CAPS, tem a Policlínica que também trabalha aí com saúde mental, tem os CRAS, os CREAS, como a Juliana bem trouxe aqui. E é isso, eu quero agradecer o convite de você ter aceito, estar aqui com a gente, esclarecendo. E eu queria agora fazer um bate-bola bem rapidinho para a gente conhecer quem que é a Juliana. Pergunta rápida. Você me fala o que vem na cabeça. Ser mãe. Nossa, é difícil, hein, Roberta? Essas perguntas, né, feitas assim. Ser mãe acho que é o amor verdadeiro. É o verdadeiro amor. Verdade. Um sonho. Ver uma sociedade mais igualitária. Maior medo.
no momento, nesse cenário que a gente vive, eu tenho medo de perder algum ente muito querido pelo cenário pandêmico que a gente tá vivendo. Arrependimento. Arrependimento. É difícil essa pergunta, hein? Talvez assim, eu não sei se é arrependimento, mas eu não pude investir um pouco mais na minha formação, né? Em função dos filhos, né? Eu acho que eu travei quando eu tive meus filhos e eu queria ter feito pelo menos um doutorado, enfim. Mas eu não sei se é arrependimento, talvez é a falta de condição mesmo. Defeito. Eu sou muito brava. Eu já ia falar isso, eu sei, mas não é defeito. Eu sou muito brava. Felicidade é... Ai, ter meus filhos perto de mim. Juliana por Juliana. Esforçada, trabalhadora, justa, honesta. Bom, é difícil, né? Falar da gente. Obrigada, Juliana. Esse foi aí o nosso primeiro quadro de Mulheres Empoderadas. E você, ouvinte, manda sugestões. O que é que você quer ouvir nós falamos aqui? Qual papo de mulher que você quer trazer, né? Mande sugestões, ideias e a gente coloca na pauta aí pessoas, mulheres que vocês querem ver aqui sendo entrevistada, né? Mandem sugestões para a gente. Obrigada, Juliana, mais uma vez pela sua disponibilidade. Roberto e Fábio, eu que agradeço a presença, né? Fábio aqui com a Lance é parceiro nosso, né? Já tem algum tempo, né? Roberta, minha amiga, né? Excelente trabalho aí, né? Representando nós mulheres, né? Eu tenho um grande orgulho de ser sua amiga, viu? Também. Por essa bandeira que é levantado, porque sabemos que nós mulheres, nós precisamos sim dessa principalmente na sociedade de Formosa, né? Que eu entendo ser uma cidade predominantemente masculina, né? Então é muito difícil desbravar isso aí, né? E agradeço demais pelo convite, me coloco à disposição, viu, Fábio? Né, o Fábio estava falando que eu demorei, que eu só a Roberta para me fazer vir, mas eu estou à disposição da Lance, tá? Se precisar, muito obrigada mesmo. Obrigada, um abraço, tenha um bom dia, um ótimo semana aí a todos os ouvintes. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Muito bem, então 7h53, você ouviu aí o quadro que começa hoje, nesse dia 16, marcando história nesse mês, que é um mês importantíssimo, né, de combate, porque a gente faz muita alusão no dia 8, que por sinal é o dia do aniversário da Roberta, mas a gente faz muita alusão ao Dia Internacional da Mulher, mas esse dia é todos os dias, o dia da boa prática, da boa convivência, do bom trato, né? Ele é muito importante. Então, nesse mês, a gente marca esse quadro. Nós que temos aqui, somos a única rádio da cidade que tem um quadro específico de mulheres, que é o Divã com elas, todos os sábados, né? A Adriana, minha esposa, a Kate, minha cunhada, e a grande comunicadora Luciana, elas inovaram ao trazer um espaço, um programa só de mulheres, falando para mulheres, direcionado. E quando a gente pensa nesse quadro aqui, nós temos tantas mulheres que agora, nessa manhã, foram representadas pela Juliana Cordeiro. Mulheres guerreiras, né? E é uma causa que não é de agora, pontual do século XXI ou pontual desse ano de 2021. Por exemplo, eu sou um cidadão que fui criado por uma mãe solteira, né? Mãe solo, né? E isso aí se tinha em meados de 80, Nossa. Que ficou com 3 filhos, né? Homens, né, para ser a provedora da casa, né, e para manter uma família como cozinheira. Então é uma superação muito grande e nós estamos vivenciando isso. Principalmente, para fechar o nosso quadro aqui com vocês, vivenciando no que se tange aqui próximo de nós, a gente vê casais agora recém-formados, de namorados, que fica uma opressão gigante, né? E depois que se tem um filho, aí o distanciamento ele é maior ainda, né? E sobra na grande totalidade, maioria, para a mulher. Então esse quadro ele é muito importante para essa conscientização, para mostrar que mulheres como Juliana Cordeiro, né, podem sim ser mães solos, podem sim ser empoderadas, podem sim fazerem a diferença na sociedade. Porque Juliana, além da gente conhecê-la como da educação aqui,
da maior instituição educacional superior particular do Nordeste goiano, ela é tabeliã, num estado próximo daqui. Então é multifunções, né? E assim como nós temos muitas brasileiras que acordam, né, desde 4, 5 horas, tem que arrumar a casa, tem que preparar para sair 6h30, 7 horas, deixar 2, 3 filhos, né?